Salve, salve, minha rapaziada. Chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal. Meu nome é Gustavo e hoje vamos dar abertura ao NFL Draft aqui no canal. Mas antes, não se esqueçam, deixem um like, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês para que a gente possa crescer cada vez mais aqui no YouTube e sigam o Landing Zone Brasil lá no Twitter, o link está na descrição desse vídeo. Gente, está oficialmente aberta a temporada de draft aqui no canal. O vídeo está saindo no dia 20, sexta-feira. Então, vai ser mais de um mês aí de cobertura de draft. Começando pela classe dos running backs, que para muitos é a classe mais fraca desse draft. E eu quero começar deixar as melhores pro final, o melhor pro né? Vamos começar com o mais fraquinho e deixar o que é bom por último. Dando uma analisada geral na classe para vocês. O que eu posso falar sobre a classe de running backs dos nomes que eu analisei? Eu vou falar 5 nomes principais, mas dando uma analisada geral sobre a classe. É uma classe ruim, tá, gente? Até sendo indelicado aqui com os jogadores. É uma classe fraca. Por quê? Muitos dos nomes que a gente tem seriam escolhas de nota para mim de quarta rodada, seriam escolhas de dia 3 do draft. Acho que pela escassez, justamente, né, vão acabar saindo no dia 2. Na segunda rodada, acho muito difícil. Talvez pela necessidade. A gente sabe que os times podem acabar avaliando algum jogador de maneira diferente e achar que pode valer uma segunda rodada. Eu não vejo nenhum running back com valor de segunda rodada nesse draft. No máximo, terceira rodada, justamente pela falta e pela carência do que pelo valor mesmo, porque para mim a maioria são jogadores de quarta rodada. Mas eu acho que aqui os nomes que eu vou falar nesse vídeo são jogadores que vocês podem ver saindo no dia 2, na terceira rodada, tá? Porque é uma classe mais fraca. Em relação ao... É que tem uma disparidade, tá, gente? Muito grande. Assim, a gente tem o nome de elite, o nome que vai sair no top 10, e depois são jogadores de terceira, quarta rodada, tá? Eu vou falar aqui, eu não quero que o vídeo se alongue, então eu não queria que esse vídeo tivesse mais de meia hora, por exemplo, que ano passado, quando eu fiz a cobertura, eu acho que os vídeos ficaram muito longos quando eu falei dos jogadores. Então eu quero dar aqui um panorama para vocês de cada jogador que eu vou falar aqui dentro do top 5. E aí, gente, vão lá no Twitter, quem não segue lá a página, e deem uma olhadinha, porque lá tem o texto completo, com todas as características, tudo que eu tô falando aqui no vídeo, eu vou falar pra vocês. E aqui eu já adianto, eu tenho que olhar pro lado, porque, gente, são muitos jogadores, agora esse período de draft é uma loucura. São mais de 100 nomes que o cara vê tape, e aí tu tem que ver tape, tem que anotar. Não tem como lembrar o nome de todo mundo e nem as características de cabeça. Eu vejo o tape, faço as anotações, venho aqui gravar o vídeo e aí faço o texto pro Twitter, né, do jogador. Então, tô aqui com as anotações de cada jogador, montei o meu top 5. Foi muito difícil montar esse top 5, tá, gente? É um top 5 que vocês podem ter o top 5 de vocês e discordar comigo aqui, porque pra mim é um top 5 que pode alterar de maneira tranquila. Acho que só um nome é indiscutível, o resto pode alterar, porque são jogadores muito próximos e vai do que tu avalia como mais importante em cada jogador. Então, eu vou olhar aqui pro lado para ver as minhas anotações, e quem quiser o texto mais completo, mais características, dá uma passadinha lá no Twitter. E vamos começar, que esse vídeo já tá com 4 minutos, eu falei que não ia ser longo, já tá com 4 minutos. Mas enfim, primeiro nome, Jonan Coleman, é o meu quinto, de Washington Huskies. É um running back muito, muito, muito dependente da força física. Tem um centro de gravidade baixo, tem equilíbrio no contato, que é o principal trunfo dele, absorve muito bem os impactos, né? E é aquilo que a gente chama de bowling ball, né? Que é muito difícil derrubar ele no primeiro contato. Então tu precisa dar, às vezes, de 2 jogadores, tu precisa de mais de um contato para derrubar ele. Então ele tem paciência para correr, ele tem boa visão de campo, sabe seguir muito bem os bloqueios, sabe ler muito bem os defensores, tem uma boa manipulação. Não acho que aquele running back duro, acho que ele tem bons movimentos sutis às vezes, mas é um cara que a sua maior força na produção é
após o contato. Um cara que depende muito dessa produção, dessa força física para produzir. Tem muita força nas pernas, tem um estilo de jogo muito físico que dificulta tackles e que quebra muitos tackles, né? Tem bons cortes laterais, eu diria como uma outra boa característica, justamente para forçar erros na defesa e continuar avançando. Acho que ele extrai jardas extras de maneira consistente, que é uma principal característica de jogadores físicos e que conseguem produzir após o contato, e isso é algo que times na NFL valorizam e que pode fazer com que ele suba. Acho que ele agrega valor também nas terceiras descidas, não é um recebedor que vai te trazer versatilidade, um recebedor explosivo ou com uma grande árvore de rotas desenvolvidas. Não, ele é só um cara confiável em rotas curtas e checkdowns e se destaca na proteção ao passe. Então, em terceira descidas, pode ser um bom protetor ao quarterback ou ser usado em checkdowns e rotas curtas. Não vai ser um cara para ser usado em rotas mais desenvolvidas. Em relação ao que limita ele, é um cara que depende muito de força física e geralmente jogadores assim têm um perfil atlético não tão bom. É um cara que não tem uma boa velocidade final e também não é um cara explosivo e nem com uma boa aceleração. Então isso dificulta muito a produção dele de big plays, o que é algo que para mim faz com que ele caia um pouco no ranking. Acho que além disso, né, ele é muito mais um recebedor funcional do que dinâmico. Ele não é um cara que vai te trazer versatilidade, ele vai ser só um cara para ser funcional, para checkdowns e para recepções mais curtas. Em quarto lugar, gente, eu fiquei aqui muito na dúvida, mas acabei colocando Nicholas Singleton de Penn State. Principal característica, diferente do jogador que eu acabei de falar, diferente do nosso John Coleman, o Nicholas Singleton é gerar big plays. É um cara muito explosivo, um cara com uma aceleração muito boa, que faz com que ele atinja a velocidade final, a velocidade máxima dele muito rápida. Então ele vence ângulos de perseguição, né, até o perímetro muito rapidamente e consegue constantemente gerar big plays. É o que a gente chama de ele é um runner muito agressivo. Ele está sempre buscando descidas verticais, está sempre atacando de maneira vertical, e eu acho que em esquemas de gap, esquemas de power na NFL, ele pode atingir um destaque muito grande, porque é um cara que gosta dessas descidas bastante verticais. Tenho, né, minhas dúvidas porque ele é um corredor mais linear, ele tem pouca elusividade em espaços curtos, tem dificuldade para criar sozinho, então em situações congestionadas ele não é um cara que consegue muito bem se sair, não consegue cortes tão elusivos, então ele, em vez de fazer os defensores errarem, ele tende a confiar mais na força dele e no embalo para atravessar o contato do que justamente buscar cortes e tentar manipular a defesa. Acho que é uma característica ruim, é uma limitação que ele tem no jogo dele. Outro ponto forte do jogo dele é a versatilidade no jogo aéreo. Esse sim te traz versatilidade. O Singleton é um recebedor muito completo pro padrão da posição, assim, acho que é um dos mais completos desse draft. Pode atuar aberto, pode atuar no slot para buscar matchups favoráveis contra linebackers em rotas wheel. Acho que ele pode se destacar muito bem. É um cara que tem uma perseguição da bola no ar muito boa e que traz realmente essa capacidade de versatilidade no jogo aéreo muito grande. Enfim, acho que como principais características, o jogo aéreo, que ele traz uma versatilidade muito boa, e o potencial de gerar big plays por ser um cara muito vertical, com uma explosão e uma aceleração muito boas. O que não me agrada no jogo dele é que ele é um corredor muito linear e aí tem pouca elusividade em espaços curtos, não consegue improvisar tão bem. Acho que ele é um pouco inconsistente em esquemas de zona também. Acho que ele algumas vezes precisa processar melhor as leituras, e justamente por ele não ter tanta elusividade, eu acho que é porque ele não tem tanta... Eu assistindo o tape dele, pelo menos senti um pouco de rigidez no quadril, principalmente quando ele precisa executar cortes mais rápidos. Então acho que isso é algo que me incomoda no jogo dele, algumas limitações. Em terceiro eu coloquei Emmett Johnson de Nebraska, um cara que tem gerado bastante convergência pelo que eu tenho visto entre alguns analistas, mas é o meu número 3.
e fiquei na dúvida de colocar ele no número 2, vou ser bem sincero com vocês. Eu considero, gente, o Emmett Johnson um running back muito paciente, com uma ótima visão de campo para identificar os espaços e atacar no momento certo. Ele é aquele cara que a gente diz que eu, pelo menos, enxergo que ele pressiona bem a linha de scrimmage e vende muito bem a corrida antes de acelerar quando o gap aparece. Então, essa capacidade de ler os bloqueios em tempo real e preparar a jogada lendo a defesa para atacar o gap é muito importante no running back. É um cara muito inteligente jogando. Ele é criativo, ele é disciplinado, ele consegue seguir muito bem o desenho da jogada, mas ele também tem elusividade, ele tem um footwork muito elétrico para criar por conta própria quando a jogada não se desenha bem, quando ele tem que driblar algum defensor. Então, ele gosta muito de cortes, ele gosta muito de aplicar jump cuts. Se vocês pegam os highlights dele, é jump cut para lá, é jump cut para cá, tá sempre tentando sair do congestionamento e buscar o campo aberto. É um cara que pode ser usado em diferentes esquemas, inside zone, outside zone, do. Acho que ele sempre toma as boas decisões, sempre sobre ou ir para dentro ou ir para o perímetro. Acho que ele é um cara muito sábio, assim, de leitura de jogo dentro do campo. Eu acho que ele é um cara muito bom. Acho que outro destaque dele é que ele gosta muito de evitar hits. Como eu falei, ele busca muito jump cuts, evita hits, ele gosta de passar magro, né, pelos espaços pequenos, corre com um centro de gravidade bem baixo, ele tem um bom equilíbrio após o contato, está com as pernas sempre ativas, consegue quebrar tackles, então é um cara que tem até, por certo ponto, algo que ajuda na durabilidade dele, porque consegue evitar muitos hits. Acho que ele agrega valor no jogo aéreo, não é nada demais, mas agrega um certo valor, melhor do que a maioria dos outros jogadores da posição disponíveis. Mas, por outro lado, uma dessas principais características se torna um dos maiores problemas, que é o quê? Ele gosta tanto de dar jump cuts, ele gosta tanto de cortar para lá, cortar para cá, que na busca por essas jogadas, e sempre cortes extras, ele deixa jardas em campo. Eu acho que o Emmett Johnson tem que ser mais vertical. Só que eu acho que isso é algo fácil de corrigir. Eu acho que ele precisa apenas parar de, vou botar entre aspas, de fazer firula, né? Ele gosta muito de jump cuts, eu sei que às vezes ele não quer tomar o hit, mas ele deixa jardas em campo. Claro que se vocês forem olhar os highlights, só vão ver jump cuts em que ele deixa o cara no chão e ganha 5, 6 jardas. Mas muitas vezes, olhando o tape dele, ele faz um jump cut e ele não tem uma boa aceleração e uma boa velocidade para retomar esse depois do jump cut e conseguir ganhar muitas jardas. E aí, às vezes, ele faz jump cut e perde. Em vez dele seguir correndo e ganhar 4, ganhar 5, ele faz um jump cut e perde. E aí fica outra questão aqui. Não acho que a velocidade dele seja boa. Quer dizer, a velocidade dele é boa, mas não é de elite. O que limita é esse potencial dele constante de big plays contra defesas mais rápidas, por exemplo. Então, acho que ele precisa evoluir também na proteção ao passe, mas é um cara que eu vejo com muitas características boas e com características, as coisas ruins do jogo dele, ele pode evoluir, principalmente se ele cair num cenário bom. Aí aqui, gente, a gente vai para os dois nomes principais. O primeiro não tem nem dúvida, não tem nem por que fazer mistério, mas são dois jogadores do mesmo time, são dois jogadores de Notre Dame. O primeiro era o seu reserva, Jadarian Price, de Notre Dame. Em 2025, o Price teve... eu tô botando as estatísticas todas embaixo dos nomes, tá? As principais estatísticas. É um running back muito natural e instintivo. Acho que ele joga com muita paciência, tem uma visão de alto nível, na minha opinião, para navegar pelo box em espaços livres, principalmente. Ele se sente muito confortável em diferentes esquemas, seja para executar conceitos de zona, esquemas de gap. Acho que ele tem muita calma para acompanhar os bloqueadores, principalmente em pin, em pull, né, até encontrar o espaço ideal para atacar. Acho que na linha de scrimmage ele tem uma ótima leitura de espaço e acho ele inteligente para manipular os defensores no segundo nível, né? E
os pés dele são muito rápidos, né? Estão sempre ativos, permite ajustes laterais, muda muito bem o gap conforme a defesa reage. Então, joga com pads baixos, tem uma boa base, varia bem o ritmo, antecipando, né, as lanes, ataca com precisão. Então, eu acho que é um cara que sabe se livrar muito bem de infiltrações quando acontecem dentro da OL. E é um cara que me agrada muito por isso. Acho que a visão dele e essa maneira como ele consegue reagir às defesas me agrada muito. Eu sei que é um cara que não tem volume. E aqui fica outra característica dele. Ele é um cara que chega muito fresco na NFL. Ele não teve muitos toques. Ele tem até aqui o número. Ele tem menos de 10 toques por jogo em 2024 e 2025. Então ele chega na NFL com pouco desgaste e com muito ainda para ser explorado. Então isso é muito interessante. É algo que os times podem ver como bom. Um running back que com poucos toques foi muito interessante. A questão é, com poucos toques ele teve 3 fumbles. 3 fumbles. Isso é muito. Precisa cuidar melhor da bola. É um dos principais pontos negativos do seu jogo. Outro ponto interessante é a contribuição dele em special teams. Eu sei que a gente está aqui falando do running back 2 da classe, a gente não quer falar de special teams, mas não é uma classe boa e a gente tem que botar isso em ponto. Os times querem também ter bons jogadores de special teams. O Price, como retornador, tem uma média maior de 35 jardas por retorno e 3 touchdowns em 22 oportunidades. Então é um ótimo cara para big plays. Além do que eu falei dos fumbles, acho que ele precisa expandir a rota de árvore dele, porque hoje ele é um cara nulo em questão de terceiras descidas. Tu não vai ver ele em campo em terceiras descidas, porque não vejo ele como um bom bloqueador na questão do passe e também não vejo ele como um bom recebedor de rotas, de passes. Então precisa evoluir como um recebedor para pisar em campo em terceiras descidas. E aí, gente, para fechar o vídeo, vamos pro principal nome, Jeremiah Love, running back de Notre Dame, que em 2025 teve 1.372 jardas e 18 touchdowns. Gente, o Love é o nome do draft aí na posição, não preciso nem me estender muito aqui, tá? Vou falar já o que eu acho que ele precisa evoluir para depois eu falar o que ele tem de bom, porque ele tem muita coisa boa. Acho que ele é um cara que precisa evoluir na proteção ao passe, especialmente para sustentar bloqueios. Acho que às vezes ele é vencido com facilidade. O estilo de corrida dele, que a gente chama de mais alongado, pode gerar algumas transições um pouco quebradas em algumas jogadas. E o frame mais leve dele, acho que levanta a dúvida se ele pode ser um running back que vai carregar um time nas costas com muitas carregadas. Não acho que ele tem que ser esse cara. Eu acho que o time que draftar ele tem que ter a noção que tu tá draftando um running back para ser um apoio grande pro teu QB, mas não pode ser o cara do teu ataque, porque ele não tem frame para aguentar isso, na minha opinião. E eu acho que ele precisa proteger até o próprio corpo dele melhor, evitar alguns riscos desnecessários, como, né, tentar saltar sobre defensores e se expor a alguns contatos perigosos, que é algo que às vezes ele acaba fazendo demais. Falando, gente, das qualidades, é um cara com visão, é um cara com paciência para ler as jogadas. Uma explosão entre os tackles atacando o perímetro, além de uma facilidade para quebrar tackles muito grande. Foram 60 tackles forçados na temporada de 2025. Ele sabe trabalhar muito bem atrás da linha ofensiva, né, antes de atacar o espaço livre. Então, quando uma brecha aparece, é ameaça constante de big play. Essa capacidade dele de quebrar tackles é potencializada pela aceleração, pela velocidade, pela fluidez que ele tem nos primeiros passos dele, permitindo, né, que ele, em campo aberto, em corridas externas, ele brilhe muito, porque ele vai muito rápido. Ele liderou a FPS com 8 jogadas de 20 ou mais jardas na última temporada. Então, a combinação dele de explosão lateral, agilidade, controle corporal é muito, muito boa. Então, tem habilidade para acelerar e desacelerar muito rapidamente, para mudar de direção e explorar os espaços vazios. Então, corre com bons ângulos, tem equilíbrio para finalizar a jogada e sempre cair para frente, o que é algo que é muito importante.
demonstra segurança com a bola. São 0 fumbles em 267 carregadas ao longo da carreira. Algo muito valioso, não ter turnovers com a bola. E também agrega no jogo aéreo. É uma arma versátil como recebedor, pode alinhar aberto, pode alinhar no slot, pode explorar mismatches, rotas wheel principalmente. É um cara que adiciona muito dinamismo ao ataque. Fica uma grande pergunta: Jeremiah Love ou Ashton Jeanty, né? Ano passado. É uma dúvida, né? Muita gente vai escolher o Ashton Jeanty. Eu acho que o hype pelo Jeanty era muito, muito maior, mas eu escolho o Jeremiah Love. Jeremiah Love carregou esse ataque de Notre Dame à final do college, e ele é um cara muito bom, tá, gente? Ele é um cara muito bom. Não acho que ele tem o hype todo que o Ashton Jeanty teve na temporada passada, mas ele é fantástico. Eu adoro, amei ver o tape do Love, amei ver os jogos do Love durante a temporada. E pra mim, ele é disparado o running back 1 dessa classe e um dos melhores nomes que a gente tem aí na posição nos últimos anos. Certo, minha gente? Não se esqueçam, deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos de vocês. Tem uma passadinha no Twitter, quem quiser ver, quem quiser ler os textos mais completos, se inscrevam no canal. Acho que eu já falei isso, mas se inscrevam no canal. E um abraço, valeu e tchau!